Olá, bem-vindos à Complexidade, aula 9. Então, hoje nós temos 3 apresentações e daí vamos começar a teoria do caos. Certo? Então, nós temos apresentações do Márcio Palmeiras, Gabriel Bustamante e Sofia. Então, quem quer começar? Márcio, quer começar? Tá. Deixa eu primeiro compartilhar, deixar... Márcio ou Gabriel ou Sofia, alguém quer começar? Eu posso começar, professor? Tá bom. Eu já liberei a tela aí. Ok. Boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou dar mais ou menos uma continuidade ao que o professor estava falando na última aula sobre cidades, e o que todas as cidades têm em comum e compartilham é um sistema de trânsito, né? E os 2 modelos que eu vou apresentar aqui, eles tratam justamente disso. Nesse modelo aqui, ele simula como funciona o início de um engarrafamento quando você tem um carro quebrado na estrada. Vamos aqui rodar primeiro com esses dados iniciais, e daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos o que cada um dos dados faz. Você vê que aqui em cima você tem esse carro em laranja, que ele quebrou, e para evitar ficarem atrás ali desse carro, os outros carros mudam de faixas e assim vai. Aqui nesse primeiro caso você está com um número muito pequeno de carros, né? De carros aqui nessa estrada, e você tem muitas ruas, então você acaba não vendo muito desse engarrafamento. Mas se você chegar a aumentar bastante, o engarrafamento fica muito claro. E, assim, essa situação aqui não é uma situação tão extrema, né? Você tem as grandes cidades cada vez com mais carros, cada vez com mais engarrafamentos. Você tem, por exemplo, Brasília. Brasília, você sabe que vai ter engarrafamentos em determinadas regiões todos os dias, pela manhã e pela noite. Então, aqui com mais carros, você vê que em pouco tempo o engarrafamento se gera. Isso leva horas e horas para se resolver. Isso acontece tanto com carros quebrados, ou em períodos de chuva também, engarrafamentos ficam mais comuns, e às vezes simplesmente pelo número de carros na via. Bem, nesse modelo a gente tem algumas variáveis. Uma delas é o número de pistas que você tem aqui, né? Você pode diminuir aqui um máximo de 8 e um mínimo de 2. Você também tem o número de carros na via. Aí você tem a aceleração, a desaceleração. E aqui o que eu achei interessante nesse modelo é que ele coloca a paciência dos motoristas. Em 100, os motoristas eles preferem esperar pelo carro que está quebrado na frente deles antes de trocar uma faixa, né? E em 0, a paciência deles é nula. Eles procuram sempre trocar a faixa. E esse efeito de querer trocar a faixa, né, o modelo explica aqui nas informações, esse modelo ele acaba gerando ainda mais engarrafamento, porque você sempre vai ter carros querendo mudar de faixa, procurando uma via que esteja mais rápida, e com todos, e assim, você assumir que os motoristas não têm paciência dirigindo não é uma hipótese tão absurda assim, né? Porque as pessoas, quando elas dirigem, elas mudam bastante como elas agem. Então, vou rodar aqui com um máximo de vias aqui, um número considerável de carros e máxima paciência. Aqui nesse modelo, a aceleração e a desaceleração, eu não achei que elas funcionam tão bem, porque elas padronizam para todos
os indivíduos, aqui nesse caso, e não é uma realidade que você vai ter, né? Além também do modelo você não ter você não ter caminhões, não ter ônibus, por exemplo, que também mudaria um pouco. Mudaria um pouco como o sistema funciona. É isso, vou rodar aqui rapidinho. Nesse caso aqui, onde você tem um número considerável de carros e a paciência dos motoristas é o máximo possível. Aqui embaixo você vê que os carros preferem esperar o carro que está quebrado na frente, sei lá, o motorista decide, ok, eu aguento ficar até 1 minuto aqui esperando para ver se esse carro vai voltar a andar, e aí eu volto a acelerar ou tento trocar de faixa. E você vê que até afeta ali a região, né? As faixas ali que estão na lateral, onde o carro está quebrado, ele até afeta, mas de maneira geral os carros fluem até que bem. Você pode ver aqui pelo gráfico aqui, em que, óbvio, tá meio lento o sistema, mas ele flui muito bem, diferente do que eu acredito que vai ser quando a paciência for 0, onde os carros sempre tentam mudar a faixa, e nessa intenção, né, nesse sistema complexo de indivíduos tentando fugir do engarrafamento, é que eles criam o engarrafamento ainda pior. E aí você vê aqui que todas as faixas vão ficando muito mais lentas, né? Porque você tem aqui o efeito da aceleração para os motoristas voltarem a acelerar. E por mais que esteja, por exemplo, na última via, todas as vias que estão aqui, todas as vias aqui nesse sistema, eles acabam sendo muito mais afetadas, né? Então a falta de paciência no motorista, né? O motorista pode estar pensando, olha, eu tô com pressa, eu preciso voltar logo para casa. E essa falta de paciência é justamente o que torna a situação pior. Aqui eu vou rodar rapidamente aqui com a aceleração no máximo, e a desaceleração também, né? Mesmo com a paciência aqui no mínimo, que os carros, eles respondem muito mais rápido, né? E por isso que eu achei... Ok, deu um pequeno problema aqui. Mas por isso que eu achei que, nesse caso aqui, essa aceleração não responde muito bem à realidade, porque é você assumir que os carros sempre vão tomar a decisão mais rápida e provavelmente com o estresse aumentando na pista, não vai ser isso que vai acontecer. O outro modelo aqui que eu também separei, que eu achei ele mais interessante por um motivo específico, é o Traffic Grid, onde ele... Aqui é um pouco pequeno, peço perdão se não der para estar vendo direito, onde ele tem cruzamentos, né, aqui dentro de uma cidade, e procura ver como engarrafamentos podem se gerar dentro de uma cidade. Vou rodar aqui primeiro com o modelo normal, e aqui embaixo você tem aqui o número de carros que estão parados, a média da velocidade dos carros e o tempo de espera dos carros. Você vê ali que uma coisa do porquê eu achei esse modelo interessante é principalmente por essa média aqui da velocidade dos carros. Porque nesse setup aqui primeiro, o limite de velocidade está em 1.0, né? O modelo não especifica o que isso é em quilômetros, mas vamos assumir que o máximo que você pode acelerar com o seu carro é até 1.0. E devido a como o sistema ocorre, você não consegue alcançar nem muito 20% dessa velocidade. E isso me lembrou de um caso que aconteceu em São Paulo, há um tempo atrás, onde eu não lembro qual era a via que eles fizeram essa mudança, mas eles diminuíram a velocidade máxima da via, e por mais que isso possa ser um pouco contraintuitivo, ao você diminuir a velocidade da via, você consegue, em determinadas circunstâncias, né? Obviamente que o número de carros ali, ou um carro acidentado, vai atrapalhar, né, nesse fator, mas ao diminuir a velocidade da via, você consegue diminuir um pouco do engarrafamento em algumas circunstâncias. E eu achei interessante porque tudo isso que a gente está falando sobre a complexidade aqui e tudo mais, sobre a importância da informação, você tem tanto a via de buscar o máximo de informações possíveis, e eu acho que trânsito em geral é um sistema onde você consegue ter muitas informações claras sobre diversos carros, porque, por exemplo, todos os carros têm que fazer um emplacamento.
Então, ali você consegue ter o modelo do carro, e qualquer outra coisa do gênero. Então, se você quisesse, assim, criar um sistema de complexidade, um sistema complexo para Brasília, você teria essas informações, né? De qual é o modelo do carro, qual é a aceleração. Então você conseguiria criar um modelo muito mais fiel à realidade. E o outro lado também é que eu não vejo muito se falando em economia, que é mais ou menos a parte mais, entre aspas, política disso, né? Que você, assim, dando um pouco de economista no sistema complexo, mas não tanto, né? Que o economista sempre, ele, pelo menos assim, comigo, com o professor apresentando como funcionam sistemas complexos e tudo mais, você sempre gera um incômodo para mim, assim, você chega assim, tá bom, professor, mas e aí, qual é a resposta? E não tem resposta, tipo, diferente do que a gente procura muitas vezes em economia, você não tem uma resposta exata. Às vezes você está muito mais interessado em entender como o sistema funciona. Obviamente que você pode fazer algumas mudanças no sistema aqui, né? Por exemplo, ao você mudar a velocidade, o limite máximo que o carro pode andar, você diminui ali, por exemplo, o tempo de espera. Você tem aqui esse máximo e mínimo ali, mas eles são constantes, né? Então, teoricamente, ali você não tem um engarrafamento, por assim dizer. E diferente do outro caso, onde você não alcançava nem 20% da velocidade, aqui você alcança 50%. Obviamente que você está andando com o carro mais devagar, mas eu imagino que é melhor você andar devagar e continuar andando sempre do que você ter um limite ali que você possa julgar que seja melhor para você, mas esse limite maior de velocidade faça com que engarrafamentos sejam mais comuns. E continuando a apresentação aqui desse modelo, você tem também, né, aqui você define o tamanho da cidade, o número de carros, aqui você pode definir se, né, aqui em verde, em vermelho, você tem se o sinal está para o carro seguir ou para o carro parar. Então você pode simular aqui onde você não tenha um sinal para o carro parar. O que também o que eu também achei interessante, assim, para você explicar um sistema complexo, porque imagine, né, com todas essas informações que eu apontei agora aqui, é mais ou menos razoável você assumir que dá para você ter uma base de dados e entender como funciona o trânsito de Brasília. Você poderia, assim, voltando a ser aqui um pouco de economista em você querer procurar soluções, mas você poderia dar informações muito mais precisas localmente, em vez de você ter assim, umas regras globais. Você, com o passar do tempo, né, se você continuasse fazendo esse estudo, você conseguiria responder que, olha, em determinada região, talvez o sinal ali seja inútil. Talvez uma simples faixa de pedestre, e assim, contando com a boa fé dos motoristas, o que talvez não seja uma coisa que você possa contar sempre, você pode ter o trânsito fluindo melhor. E nesse sistema aqui tem muitos casos onde a cidade simplesmente para, como nesse caso aqui com 200 carros, por mais que a cidade seja muito grande, né? A gente consegue ver aqui que tem muitas vias vazias, os carros param os carros, esse engarrafamento aí acaba criando um congestionamento que não tem fim. Muito vai do motivo do modelo, né? Porque em vez dos carros sumirem e continuarem indo para outra região da cidade, eles ficam num loop aqui. Então, um carro que começa na extrema esquerda, ele vai para a direita, e ao passar por isso, então isso acaba que aconteça. Aí, comentando novamente daquela questão de, entre aspas, o lado mais político das coisas, pelo menos aqui nesse modelo, uma forma que eu achei de manter os carros mais ou menos, manter o sistema mais ou menos funcionando, foi você aumentar muito o tempo de espera de mudança dos sinais, né? Esses ticks aqui, eles indicam quanto tempo vai demorar para o sinal trocar. Então, você pode assumir, né? Aqui, obviamente, você tem vários cruzamentos numa cidade, pelo menos aqui no Brasil, eu não consigo lembrar de cabeça algo que seja parecido com isso, mas você assumir que os carros fiquem mais tempos parados em sinais, em vez de você ter uma mudança constante, possa fazer
a cidade fluir melhor. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer. Não sei se eu expliquei muito bem as ideias que eu queria trazer no sistema, mas, em especial, o trânsito, assim, eu achei uma coisa interessante, assim, para sistemas complexos, por causa dessa informação, né? Já que você tem que emplacar os carros sempre, e você consegue ali, por exemplo, é possível, ali cruzando outras informações, você saber para onde os carros vão durante o tempo, então, e que engarrafamentos são coisas que os indivíduos não querem. Talvez você trabalhar com sistemas complexos, procurando soluções alternativas, como, por exemplo, você diminuir a velocidade de uma via, seja um caminho aí para você diminuir os engarrafamentos. Mas, obviamente, isso daí também entra com outras variáveis, como, por exemplo, mudar para ter ônibus, né, ou outros transportes públicos também acabam com engarrafamento. Aqui a gente só está lidando com carros, mas essa era a ideia geral aí que eu queria apresentar sobre o trânsito como um sistema complexo. É isso, professor. Obrigado, Márcio. Alguém tem algum comentário? O trânsito, então, claramente é um sistema complexo, né? Encaixa com todas as definições. A definição é vários agentes heterogêneos interagindo entre si sem controle centralizado e aí emerge o quê? Emerge engarrafamentos ou então fluindo bem. O interessante é assim, que às vezes não precisa nem do carro quebrado, né? É muito comum, às vezes tem um acidente, mas o acidente já está fora da via, alguma coisa acontecendo fora da via, e mesmo assim todo mundo que passa quer olhar, então só da pessoa querer olhar e já freia um pouquinho, cria um engarrafamento grande. Às vezes você está 15 minutos de engarrafamento, está curioso para saber o que gerou, e de repente quando você chega lá, não tem nada, não foi nada que gerou, simplesmente para de uma vez. E, professor, você também tem um exemplo que eu apresentei ali de os indivíduos querendo fugir do engarrafamento, que acaba gerando ainda mais engarrafamento. Então, você tem esse ciclo, assim, de, olha, eu não quero ficar aqui parado, então vou tentar mudar de faixa. E ao você mudar de faixa, você vai piorar a situação do trânsito para alguém que vem 10 minutos depois. E é interessante que uma das soluções possíveis para isso vai ser carro automático, como é que chama? Carro sem motorista, Automatizado, né? Porque Que aí daí seria mais ou menos o caso ali deles responderem à aceleração, né? Deles sempre saberem a melhor resposta para tomar. E aqui, muito do problema que a gente vê nesse sistema de trânsito ocorre por você ter humanos tomando decisões e carros diferentes, né? Você tem, ao mesmo tempo que você tem um carro que foi lançado ano passado, você tem carros que podem estar na via aí há 20 anos. Eles são muito mais suscetíveis a quebrar, a aceleração deles não vai ser tão grande assim, então eles acabam causando mais problemas. Tem toda uma área de sistemas complexos que é estudo desse tipo de coisas, chama swarms. Então, swarms tanto de animais, mas também de pessoas. E tem até consultorias, por exemplo, um arquiteto vai desenhar um prédio, aí ele contrata essa consultoria, esses caras vão lá, dizer assim, aqui todo dia multidões vão passar por aqui, como é que a gente arma isso para essas multidões fluírem melhor? E eu me lembro que eu vi um vídeo deles, assim, era um lugar de show, e lugar de show qualquer esporte, alguma coisa assim, é muito perigoso que às vezes dá uma debandada, né? Dá fogo, alguma coisa, é muito comum as pessoas ficarem presas, só tem uma saída, todo mundo tentando sair ao mesmo tempo, e uma das soluções que acharam para isso, talvez é o equivalente ao que você falou de abaixar a velocidade da via, é tem uma porta, aí você põe um poste quase que no meio da porta, um pouquinho mais para frente, afastado um pouquinho antes da porta, e só esse poste faz com que as pessoas fluam melhor. O fluxo vai melhor, porque o poste está lá, eles vão um pouquinho para o lado e aquilo acontece. Então, é uma coisa contra-intuitiva também. Você acharia que, poxa, as pessoas já não estão conseguindo sair, você ainda vai botar um poste no meio, vai estragar tudo, mas o negócio serve para dar essa coordenação, de certa forma. Né? Curioso que hoje em dia a modelagem que se faz para os engenheiros de trânsito é fazer o comportamento dos carros como se fosse um fluido, nesse caso. Como se fosse um cano cheio de água, eles fazem uma assimilação disso ao trânsito que ocorre na vida real.
e era completamente contra a ideia de fazermos uma modelagem complexa, com indivíduos, agentes separados, com objetivos diferentes, comportamentos diferentes, com interações estratégicas entre eles. E talvez, com os modelos atuais, nós cheguemos a resultados que não são ótimos em política pública. Eu coloquei também uma notícia aqui no chat, se vocês verem, em relação aos aplicativos de trânsito. Eu li há algum tempo já, e a apresentação do Márcio me fez lembrar de novo dessa apresentação do artigo. Sim. Em que os aplicativos de trânsito, na verdade, não ajudam na mobilidade urbana, e chegam até a piorar. Onde eu fiz meu PhD, em Champaign Urbana, em Illinois, são duas cidades, por isso que é Champaign e Urbana, só que as duas são uma ao lado da outra, como se fosse uma, mas aí tem uma rua no meio e cada lado é uma cidade. Cada uma tem o seu conselho, não é prefeito, mas tem o conselho, e uma é dominada por democratas, outros por republicanos. É interessante que democratas, eles puseram semáforos. Democrata é mais de esquerda um pouco, então eles gostam de intervenção direta, né? Comando e controle. O semáforo é isso, o semáforo diz, você pode ir, você para. E o lado republicano, que é mais de direita, gosta mais de mercado. Então eles põem balão, porque um balão é mais, ou então four-way stop sign, aquele com cruzilhada que você para só se tiver outro. E é que é um pouquinho mais mercado, né? Não tem alguém mandando, um semáforo mandando em você. Então, sujeita um pouco à ideologia. Ok, vamos para a próxima apresentação. A Sofia está aí? Você escolheu o modelo? Escolhi. Então, pode começar? Pode apresentar. Tá, peraí, deixa eu tentar... aqui. Vocês estão vendo? Tá, o modelo que eu escolhi é esse modelo Fruit Wars. Eu escolhi ele porque, primeiro, eu achei o nome engraçado, eu não sabia muito bem o que era, porque ele fica na seção de economia, né, dos samples lá. E ele, basicamente, pelo que eu entendi, ele está na seção de economia porque ele trata de recursos, né, meio que o agente motivador dele é você ir buscar recursos. Mas eu vou passar aqui. Tá. A visão geral é que esse modelo é basicamente um modelo de evolução, porque o objetivo de cada um dos agentes, que eu vou explicar mais para frente quais são as regras que cada um segue, o objetivo deles é a sobrevivência e a reprodução, que é basicamente o objetivo de qualquer agente no planeta, né, que quer manter a sua espécie. Então tá, o NetLogo ele começa explicando, falando que esse ambiente é um ambiente de não soma zero. Então, é quando os ganhos de um não necessariamente acatam as perdas de outro. Então, tem como dois agentes ganharem ou dois agentes perderem. É importante falar também que, nesse modelo, os agentes não necessariamente são seres humanos. Eles até descrevem como animais, como eu falei, porque qualquer animal tem esse tipo de instinto de sobrevivência. E daí eles tentam mostrar que, nesses sistemas que não são de soma zero, a cooperação ela tende a se sobrepor à violência. Então, eu vou mostrar o modelo depois, mas, basicamente, esses agentes, eles vagam pelo mapa, onde tem alguns arbustos com frutas. E esses arbustos são fontes de energia. Então, como qualquer indivíduo, como qualquer animal, eles precisam de energia para sobreviver e para se reproduzir. E é um processo evolutivo porque, na reprodução, eles transmitem as características para a prole. E as características têm a ver com a agressão e também tem a ver com as habilidades que eles têm, que eu vou falar um pouco mais para frente. Eu tive que fazer esse slide porque eu achei que era muita coisa e eu não queria me perder. Sim, e daí, com base no código genético deles, eles podem tomar as seguintes decisões, que são cooperar, ameaçar, lutar ou fugir. E esse equilíbrio do modelo, se tiver equilíbrio, né, eu tentei fazer algumas manipulações e conseguir equilíbrio só em algumas situações. E esse equilíbrio ele depende de um parâmetro que chama o bônus de cooperação, que é basicamente o quão benéfico é para o agente cooperar ou não. Tá, então, os agentes eles chamam de exploradores, né, porque eles vivem explorando o mapa em busca desses arbustos,
e eles têm um código genético que é de 240 partes, mais ou menos. E um quarto desse código genético, ele depende, na verdade, ele é uma combinação dessas características, de força, velocidade e inteligência. E essas características, elas ajudam a gente a sobreviver e a se reproduzir. E também, o resto do código genético, ele diz respeito à reatividade, que seria a tendência a você ameaçar os outros agentes, e a proatividade, que seria a tendência a lutar quando ameaçado. Então, esses agentes, eles são movidos por energia, e eles gastam energia se movendo pelo mapa e se reproduzindo. E eles só gastam energia se reproduzindo quando eles já têm mais de 200 unidades de energia, e eles gastam metade disso para se reproduzir. Eles ganham energia exaurindo os recursos de um arbusto. Então, fica mais ou menos nessa competição que é para a sobrevivência. E eles podem morrer sendo mortos pelos outros agentes, quando eles brigam, ou quando eles ficam sem energia, ou atingem a idade máxima, que a gente pode selecionar no modelo. E depois eu vou mostrar o modelo, mas a gente pode escolher um parâmetro de visualização. Então, com base no parâmetro que você escolhe, então, se você quer ver a reatividade, a força, a velocidade, etc., os agentes eles são pintados numa escala de cor, e quanto mais claro, maior o valor do parâmetro selecionado. Então, eu acho que eu vou mostrar antes, só para vocês verem mais ou menos como é. Vocês estão vendo o NetLogo aqui? Não. Acho que você tem que sair do PDF e daí entrar. Só um minuto. Foi? Foi. Tá bom. O modelo, ele vem desse jeito, quando você baixa, ele tem assim, os seguintes parâmetros que você pode selecionar, né? Primeiro, você pode colocar o número de arbustos, meio que esse jogo começa, e o número inicial de foragers, que seriam esses exploradores. E daí aqui você coloca on ou off, para mostrar a quantidade de energia, né, quando você dá o play. Aqui seria o parâmetro de visualização, ele começa com essa agressão reativa. Aqui seria mais ou menos quando os agentes eles chegam no arbusto e eles são ameaçados, dependendo do nível de agressão deles, eles podem querer lutar ou eles podem querer fugir. Se eles fogem, isso aqui é o número de marcações que serve para eles irem meio que se movendo aleatoriamente. Então, isso é claramente um sistema complexo, porque eles seguem, apesar de serem algumas regras, não só uma regra, eles seguem algumas regras que são simples, não tem nenhum agente centralizador, né, que o professor explicou, e eles se movem de forma meio aleatória, é difícil chegar no equilíbrio, vocês vão ver quando eu der play aqui. Bom, como é um nível de evolução, né, quando eles se reproduzem, o gene deles pode se mutar. E daí aqui você escolhe qual seria o nível de mutação. Aqui seria esse bônus de colaboração, que é o quão benéfico é você colaborar. Aqui seria o máximo de momentos que o indivíduo vive. E aqui seria a chance de crescer esse arbusto. Eu vou voltar aqui para o slide rapidinho, só para falar dos processos, assim, na prática, quando você dá play. O processo principal é o de chegada no arbusto. Se o indivíduo está vagando pelo mapa, ele vê um arbusto vazio, ele vai em direção a ele e ele explora esse arbusto. Se esse arbusto não tem nenhum outro agente, né, no caso, e daí ele vai exaurir todos os recursos. Caso esse arbusto tenha algum outro agente, ele vai, de acordo com o código genético dele, querer ameaçar ou cooperar com esse outro agente. Se ele ameaça, os outros podem fugir ou lutar de volta, dependendo dos próprios códigos genéticos, e a probabilidade de vencer tem a ver com a força, que é um dos atributos que eles herdam. Então, é basicamente a sobrevivência do mais apto, que é a evolução darwiniana. Então, quem perde nesse embate morre, e se você coopera, você pode dividir esses recursos com os outros agentes. Aí tá, eu vou fazer uns testes aqui. Deixa eu...
Tá bom, ele começa desse jeito, aí na velocidade normal, você consegue ver os agentes interagindo. Então, aqui, os agentes mais claros são aqueles que têm um maior nível de agressão reativa. E eles vão indo em direção aos arbustos, e quando os arbustos somem, é porque não tem mais nenhuma fruta lá. E esses xizinhos que vocês estão vendo que aparecem no mapa é quando um indivíduo morre. E daí eu vou pausar aqui só para explicar esses gráficos que aparecem. É bastante coisa. Tá. Primeiro aqui a gente tem esse gráfico que diz respeito às mortes, né? Que, como eu disse, pode ser por assassinato, por idade ou por fome. Eles podem morrer de fome no meio do caminho, podem ser mortos pelos outros agentes. Aqui é a taxa de exploração em cada um desses ticks. Então, é meio que quantos arbustos são consumidos em cada tick. Aqui é mais ou menos, é a média, na verdade, do tipo de agressão que fica predominante, se é melhor você ser reativo ou proativo. E esses dois, que são as características que são herdadas, meio que mostram os genes que vão predominando ao longo da evolução. E aqui é um histograma que mostra a cada momento qual tipo de agressão ele predomina. Eu vou aumentar um pouco aqui a velocidade só para mostrar que não tem um equilíbrio nesse caso. Ele vai variando o nível aqui das características que são mais importantes, mas ele não mostra que chega a um equilíbrio certo. Quando você vai vendo no passar do tempo, ele vai se distanciando e vai variando. E fica mais ou menos assim, 50-50 a questão dos tipos de agressão que são predominantes. Eu vou pausar aqui de novo para mostrar. Como no modelo inicial, eles colocam a idade máxima de 500 marcações, quase não tem morte por idade avançada. A maioria das mortes é por fome, no caso, a velocidade, né, a chance de que os arbustos cresçam de novo é muito pequena. Depois eu vou aumentar para mostrar como muda esse perfil das mortes aqui. E também os assassinatos, como eles falam no modelo, né, já que não é um jogo de soma zero, a cooperação ela se sobrepõe à violência. Então, a gente vê que no começo ele começa tendo muitas mortes, mas depois vai diminuindo a quantidade de assassinatos, no caso, que as pessoas vão cooperando mais. Aí agora, eu tinha feito um monte de teste, mas eu acho que vai demorar muito, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir aqui esse ticks to flee, então eu vou colocar em 20, que seria, assim, uma vez que eles saem do arbusto, eles ficam só por 20 períodos vagando, sem mirar em nenhum arbusto. A mutação eu vou deixar igual, a colaboração eu vou diminuir para metade. Então, nesse caso, se torna menos benéfico para eles colaborarem. Isso aqui eu tentei criar um ambiente um pouco mais competitivo para ver se aumentava o número de assassinatos. Só um minuto. E a idade eu vou diminuir também. Eu vou diminuir para 150 a idade máxima, que seria mais ou menos a expectativa de vida. Os recursos, só que eu achei ele muito mais biológico, assim, não entendi direito por que ele está naquela categoria exatamente. Aí eu vou dar play aqui. Está muito rápido. Tá. Aqui a gente vê que ele já chega no equilíbrio. Uma vez que a quantidade de arbustos mais ou menos ficou igual, já que eles não crescem tão mais do que antes, e o nível de idade diminuiu, e colaborar é menos benéfico, a velocidade se torna mais importante do que naquela última vez. Porque talvez, como tem menos, quem é mais rápido sobrevive. Aqui também a gente consegue ver que, nesse caso, os assassinatos não se tornaram tão mais comuns quanto eu imaginava. Porque eu tentei criar um ambiente de mais competição, só que mesmo assim, os assassinatos não foram tão maiores do que, por exemplo, a morte por fome ou a morte por idade, uma vez que o nível de idade é menor, perdão.
E aqui, os tipos de agressão, eles ficam mais ou menos nesse mesmo valor. Nesse caso, ser reativo é um pouco melhor do que ser proativo. Então, a gente chega nessa média de população, que seria 42. Então, já que começou com 40 e a população final foi 42, dá para ver que não cresceu tanto assim a população, a média. E eu vou mudar um pouco mais para tentar chegar a mais mortes por idade. Só um minuto. Tem alguma dúvida por enquanto? Eu sei que é muita informação esse modelo, por isso que eu tentei fazer o slide. Eu tenho. Inteligência faz o quê? Eu não entendi o que é. Pois é, eles não explicam muito bem qual o papel de nenhum desses atributos que são herdados. Eles basicamente ajudam o indivíduo a sobreviver, talvez do nível, uma forma aleatória, de passar para a sua prole, ou de em um arbusto que tem mais ou menos pessoas, eles não falam isso no modelo. Mas seriam os atributos que ajudariam a sobrevivência, basicamente. Uhum. Professor, você consegue entender por que esse modelo estaria na categoria de economia e não na assim, biologia, já que é basicamente evolução? Bom, para mim, se é evolução, devia ser economia, porque economia devia ser muito mais evolucionária. Mas eu acho que esse modelo é uma das grandes questões que existe, que é por que cooperação existe. Eu acho que mencionei em outra aula, porque, a princípio, cooperar não devia ser um equilíbrio. Exato. Um equilíbrio. Porque se todo mundo coopera, o cara que não coopera vai se dar bem. Então, no entanto, a gente sabe que cooperação existe no mundo, que a gente vê a nossa volta de cooperação. Então, tem uma tentativa muito grande. O Robert Axelrod, que talvez vocês conheçam, é o cara, quando vocês aprenderam o Dilema dos Prisioneiros, devem ter ensinado assim que tem um cara que fez um torneio de estratégias, e a estratégia que ganhou era a tit for tat. E esse é o cara que fez esse torneio. E justamente o que ele estava querendo ver é cooperação. Esse paradoxo que cooperação não é um equilíbrio, no entanto, na verdade é. E o tipo de explicação, acho que esse modelo é para tentar achar esse tipo de instância. Modelos evolucionários, onde o conceito de equilíbrio que a gente usa aqui é um equilíbrio evolucionário estável. É parecido com a ideia de Nash Equilibrium, equilíbrio de Nash, só que é nesse contexto de população, em vez de ser no contexto de indivíduos. E o equilíbrio é a fração da população de cada tipo, cooperadores e não cooperadores. Então, acho que é por isso que está lá. Pois é, no semestre passado, eu peguei uma matéria que chama Psicologia Evolucionista, que, assim, curiosamente, casou muito com essa parte da economia evolutiva que eu nem sabia que existia. E a questão é que, na psicologia, eles explicam que é benéfico evolutivamente você ser egoísta e você cooperar, porque eles não chegam a um ultimato, você com certeza vai cooperar, você com certeza vai ser egoísta, porque os dois têm benefícios evolutivos para a sociedade, né? Então, eu achei interessante isso, que eles falam que esse modelo sempre vai tender a ter menos assassinatos e mais mortes de outros casos. Eu acho que é isso. Em que departamento é esse? De psicologia. Legal. É bem legal, e por isso que eu escolhi esse modelo, assim, que a questão da evolução é um sistema complexo, assim, perfeito, assim, para se explicar, porque não é uma coisa completamente caótica. Eu tentei fazer várias manipulações e a maioria delas não chegaram a nenhum equilíbrio. Então, por isso que eu resolvi mostrar essa daqui, que chegava a um equilíbrio. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender, porque tem bastante coisa para mudar. Alguém tem algum comentário? Eu não conhecia esse, achei interessante. Deixa eu mostrar só uma coisa. Uma das sensações que a gente tem quando a gente vê esses modelos é que é muito difícil a gente achar uma combinação de parâmetros que faça alguma coisa interessante acontecer. Lá no NetLogo, eles às vezes eles dão os parâmetros,
ou eles fazem um things to try, aí você experimenta. Deixa eu só mostrar uma coisa que existe aqui, que eu acho que o NetLogo tem. Deixa eu ver se é aqui. Isso aqui. Eles têm isso aqui. Talvez quando você fez o download do NetLogo, veio isso aqui. O que eu entendi que isso aqui é um programa que faz parte do NetLogo e ele acha combinações de parâmetros interessantes. Ele sai procurando através de algum algoritmo. Está vendo? Parameter Specification. Eu não tenho bem certeza. Eu tentei mexer, não deu certo. Nunca mais tentei. Mas eu imaginei que assim, você põe o modelo, aí ele sai rodando. Você deve ter que especificar que tipo de coisa você está procurando, né? Qual é a função objetivo. Mas daí ele roda lá e acha a combinação, alguma combinação que faça onde emergiu alguma coisa. Quando eu vi isso, porque eu sou de um tempo que em econometria era assim, hoje em dia a economia cada vez se preza menos por teoria, né? Antigamente teoria era rei, a parte empírica era secundária. E aí eles falavam assim, tinha um negócio chamado stepwise regression, que é uma regressão, basicamente isso que eu falei aqui. Você, em vez de você dizer qual que é a regressão, você diz, a variável dependente é essa, e aqui estão 30 outras variáveis independentes, acha aí para mim a que maximiza o R quadrado. Aí o algoritmo sai rodando um monte de combinando e tudo, e acha, aqui está o que dá maior R quadrado, o maior, qualquer outro critério que você quiser dar. E na época, quando eu vi isso, fiquei toda alegre, oba, então o computador vai fazer isso para mim. Aí o meu professor falou assim, não, isso aqui é muito feio, você não pode usar isso aqui, porque o correto em ciência, você tem que partir de teoria. É a teoria que fala para você a especificação, e na verdade, se tiver rodar só aquela uma especificação, não devia sair pescando, fazendo uma pescaria para tentar fazer outras coisas. Porque, claro, que ninguém faz isso, mas Aí, hoje, isso mudou muito, porque machine learning, essa coisa de machine learning que tem hoje em dia, e big data, é tipo stepwise regression. Aqui está 50 gigabytes de dados, ache padrões interessantes aí para mim, computador. O computador vai lá e acha, e aí você vê os padrões interessantes, aí depois você vai tentar explicar. E isso tá na moda agora e é considerado correto, e talvez até seja. Então, essa é uma sensação que dá no NetLogo, e se você pensar bem, tem que dar, porque a característica de um sistema complexo é que você tem, num lugar, resultados fixos, né, que equilíbrios, geralmente resultados de canto, que não são muito interessantes, mas rapidamente o sistema vai e para ali, e você tem resultados caóticos e também resultados periódicos, às vezes entra num equilíbrio periódico. E o que a gente geralmente quer, lembra aqueles desenhos todos que eu mostrei em outra aula, que tinha fixo, periódico, caos, e lá na beira do caos tinha complexo. É geralmente aquilo que a gente quer. Aliás, nesse negócio atrás de mim que a gente vai fazer, a gente vai calcular, isso aqui na próxima aula, isso, tem o fixo, cadê? É um espelho aqui, então sempre ao contrário. Não, aqui. Essa parte aqui, minha mão na parede, é fixa, essa parte aqui é caótica, mas aqui no meio tem umas coisas complexas que emergem. E a parte complexa geralmente é pequena. Um outro jeito de visualizar isso é quando a gente viu os landscapes, aquelas paisagens rugosas, tem pedaços da paisagem muito baixos, a maioria dos pedaços são baixos, não são interessantes, e só de vez em quando que tem alguma coisa interessante acontecendo. E acaba que essa é a natureza. Então tá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Quem que é agora? Gabriel. Oi, professor. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá vendo? Sim. Boa tarde, meu nome é Gabriel Bustamante. Vou apresentar o modelo Diffusion on a Directed Network. Esse é um modelo, ele é baseado na teoria dos grafos, né? Então, a gente vê aqui onde estão essas bolinhas.
por debaixo dele tem nós, que são as posições, e essas setas, né, são as arestas, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos uma aresta saindo desse nó para o nó de cima aqui, mas pode ter arestas coincidentes. Então aqui essa está saindo, mas ao mesmo tempo tem uma aresta entrando, né? E essas bolinhas azuis são, digamos assim, o conteúdo daquele nó. Então esse conteúdo ele pode fluir nessas direções, né? Então, por exemplo, esse nó aqui, o conteúdo dele vai fluir para cá e para cá. Simular uma difusão, né? Então, como a osmose, quando a gente vê no ensino médio, da concentração da água de acordo com o soluto, para onde ela flui, né? É a mesma coisa aqui, é como se cada seta fosse a pressão osmótica para o conteúdo fluir, né? Aqui nós temos as variáveis, então a primeira é o grid size, né? Então a gente tem aqui um quadrado de n lado, o grid size é o n, então um grid size de 9, nós temos um quadrado de 9 por 9. Aí o máximo desse modelo aqui seria 19, né? Então a gente tem 19, um quadrado com 19 nós, e o mínimo seria aqui um quadrado de 3 nós, né? Ou de 3 nós de lado, né? E aqui embaixo o link chance seria a probabilidade de arestas. Então nesse caso nós temos 9 nós, o total de arestas possíveis seriam 24, né? Então 1, 2, 3, 4, somando tudo daria 24. E aí o link chance de 50%, nós temos 12 arestas no total aqui desse modelo. Esse rewire a link, o que ele faz? Ele tira uma aresta e coloca uma outra em algum lugar. Então, por exemplo, a gente tira aqui, a aresta que estava aqui saiu e agora a gente tem uma aresta aqui. O keep rewiring seria ficar fazendo isso continuamente. Então, a gente bota aqui, ó, ele fica mudando as arestas de lugar. O diffusion rate seria o quanto de conteúdo é transmitido por turno, né? Então, quando eu botar o modelo para rodar, esses ticks vão marcar os turnos, né? Então, quanto do conteúdo é transmitido por turno. Aqui o histograma nós temos no eixo Y a quantidade de nós, né? Então, quantos nós apresentam um valor. Então, aqui nesse caso, todos os nós têm a mesma quantidade de valor, que é 1. Então, independente de quantos nós estiver no modelo, a quantidade inicial, o valor inicial de cada nó vai ser 1. Eu vou fazer primeiramente com as conexões fixas, né, com as arestas fixas, e eu vou botar um grid maior. Vou botar o de 19, que a gente consegue ver melhor os resultados. Vou botar o diffusion rate em 100%, porque quando a gente tem as arestas fixas, né, não tem muita diferença, a gente só chega no resultado mais rápido. Então, primeiro vamos mostrar os extremos, com o extremo do zero. Então, quando a gente não tem nenhuma aresta conectando e a gente bota o modelo para rodar, nada acontece, nada flui. Se a gente bota em 50% aqui e bota o modelo para rodar, a gente vê como o conteúdo vai fluindo, né? E a gente vai criando bolsões, né, de um nó ou mais nós que contém a maior parte do conteúdo do modelo, né? Então a gente vê aqui a quantidade de nós que não tem nada, né, quase a integridade, 361, quase todos, enquanto a gente tem alguns nós que vão ter quase tudo, né, o conjunto de nós aqui, por exemplo, esses, que vão contendo quase todo o conteúdo do modelo. Se a gente bota todas as arestas possíveis, né, então todos estão conectados com todos os seus vizinhos, com nós saindo e entrando, a gente acaba tendo um resultado curioso, né? Porque a gente esperaria que ficasse uma distribuição homogênea, né? Que nem quando tem zero conexões, mas a gente vê aqui, ó, que aparecem uma quantidade com valor, aí uma quantidade um pouco maior com um valor um pouco maior. Aqui a gente vê dois valores oscilando, né? Só que se a gente acelerar aqui o modelo, a gente vai ver que vai convergir para ter só esses três valores. E o que é um pouco contraintuitivo, porque a gente pensa que a mesma quantidade saindo está entrando do nó,
então ele deveria manter a mesma quantidade, né? Só que analisando para todos os grids, a gente percebe que ó, aqui, esse primeiro quantidade de nós que apresenta um valor menor, ele sempre dá 4, sempre dá 4. Esse aqui, nesse caso, dá 68, mais ou menos. Quer dizer, dá 68, né? Eu que não consigo deixar aqui certinho, 68. E aqui nós temos 289. E ele sempre vai para esse número. E o que cada um desses números representa? O 4 é a quantidade de vértices do modelo. Então, o vértice ele só faz 4 arestas, né? Então, ele faz 2 saindo e 2 entrando. Esse aqui, esse 68, são o lado aqui. Então, toda essa região aqui, ó. Então, aqui, o lado do quadrado tem 19 nós, tirando os vértices, cada lado tem 17 nós. Então, são 4 lados, 17 vezes 4, 68 nós. Então, esses 68 nós têm um pouco mais de valor do que os 4 vértices, mas ainda um pouco abaixo de 1. E os 289 é todo esse quadrado interno aqui, de 17 por 17 de lado, totalizando 289 nós. Então, a gente vê um comportamento curioso, né, que a quantidade de conexões acaba afetando o conteúdo do nó, mesmo que a quantidade que entra e sai do nó acaba sendo o mesmo, né? Então, esses nós aqui do vértice, cada um tem 4 arestas, esses nós aqui de lado, cada um tem 6 arestas, e todo esse quadrado interno aqui tem 8 arestas, então eles acabam tendo um pouco mais. Eu achei isso muito curioso, eu esperava ter uma distribuição homogênea igual a quando tem 0 conexões, né? 0 arestas entre cada um dos nós. Aí, quando o modelo... Uma coisa que a gente percebe também é que quando a gente deixa aqui ó, em 1%, por exemplo, a gente bota para rodar aqui, a gente bota para rodar várias vezes, a gente vai sempre vendo uma distribuição aqui. Ó. Nesse caso, a gente pode abstrair um pouco, é bem similar a uma normal, né? Então, a gente tem uma média, quase todos os valores dentro de uma média, e tem um desvio padrão aqui, né? Então, a gente fica rodando, ele sempre vai dar mais ou menos próximo de uma normal, né? Se a gente abstrair um pouco. E se a gente bota aqui em 99%, né? Não chegando ao 100%, mas ao 99%, bem próximo, a gente vê aqui, ó, também se aproximando de uma normal. Aqui fica mais claro porque os valores, eles são mais distintos, né? Eles se distinguem mais. Mas eles sempre, ó, sempre se aproximando de uma normal, assim, o formato, né? A distribuição do histograma. E eu achei isso muito interessante, né? Que aí a gente percebe que, na verdade, o modelo ele vai tender para um power law quanto mais próximo de 50% das conexões possíveis estiver. Né? Então, que nem eu mostrei lá no começo, o caso de um grid 3x3, então tem 24 conexões, se a gente botar 12 conexões, é quando tende mais para um power law. Né? Agora, se a gente bota com as arestas variando, né? Então, a gente bota aqui, se a gente botasse com as arestas variando, o que iria acontecer? Bom, se a gente botasse a chance de link 100%, correria a mesma coisa que acontece quando a gente tem as conexões fixas, né? E a mesma coisa quando a gente bota 0, né? Quando a gente tem os mesmos resultados. Só que quando a gente bota valores intermediários, a taxa de difusão acaba influenciando. Por exemplo, se a gente bota aqui 50%, que é no modelo de arestas fixas, é o que apresenta o comportamento mais característico de power law, né? E a gente bota o modelo aqui para rodar, a gente vê que ele começa homogêneo, depois passa para algo semelhante a uma distribuição gama e depois fica bem característico de power law, né? A gente vê aqui cada vez mais os nós com 0 e aumentando aqui o desvio padrão, né? Ele indo bem para cima, 21, 27, 23 aqui, sempre aumentando. A diffusion rate faz diferença nesse caso para o quão rápido ele converge, né? Porque quanto mais conteúdo é passado de um nó para o outro, mais rápido ele vai criando essa concentração.
E, assim, no infinito, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A tendência é cada vez mais ficar umas bolas concentrando basicamente todo o conteúdo, e aí de vez em quando sai um pedacinho, aí volta, sai um pedacinho e volta. Mas assim, depois de muitas repetições. Mas ele nunca chega num ponto que só fica uma bola ad infinitum, né? E deixa eu reduzir aqui. Aí, se a gente bota, por exemplo, que nem a gente fez antes com as arestas fixas, o modelo próximo de 99% de link chance, né, de arestas possíveis, e próximo de 1%. Vamos ver aqui primeiro com 99%. A gente vê aqui que ele fica com uma distribuição novamente próxima de uma normal, né? Ele não é exatamente, né, mas a gente abstraindo um pouco, a gente consegue perceber aqui um desvio padrão em torno da média, sempre mudando aqui, porque as conexões vão mudando, mas ele tende a uma normal, né? Se a gente tivesse um grid, sei lá, de 50 por 50, eu acho que ficaria mais fácil de visualizar uma normal aqui, né? Agora, se a gente bota a 1%, então aqui, setup, e a gente conecta, a gente vê a gente começa aqui novamente semelhante a uma normal, mas cada vez mais vai convergindo para uma distribuição gama. Se eu acelerar aqui, e depois para uma power law, né? E aí a gente vai ver que começa a ficar com muitos espaços vazios com o tempo, e depois vão surgindo bolas grandes, né? Se a gente for deixando o modelo fluir assim para sempre. Então, esse é um modelo muito simples, e na própria descrição do NetLogo eles falam isso, que é um modelo com poucas aplicações em si, da forma que ele está, mas você fazendo pequenas alterações nele, você consegue modelar coisas mais interessantes com mais aplicações, né? Então, por exemplo, você consegue entender as dinâmicas comerciais, né? Que você, por exemplo, cria nós comerciais e para onde vai toda as mercadorias daquela rota comercial, né? Então, por exemplo, a gente vê os fatores de atração, não sei, como na Idade Moderna para Gênova, para Sevilha, né? Que a gente vê que eles criam conexões entre cada nó, né? E deixa eu colocar aqui, ó, um exemplo. Por exemplo, aqui 50%, setup, go. E a gente vê aqui, ó, que acho que fica mais fácil visualizar com um pouco menos. Deixa eu botar aqui em 9. Aqui, por exemplo, a gente vê, digamos assim, a todas as fontes, né, de especiarias, de bens comercializados, vêm, por exemplo, daqui, digamos que fosse a Índia, que aí passa aqui pelo Cabo da Boa Esperança, passa pelo Oeste Africano e chega aqui em Sevilha, por exemplo, e traz especiarias. E a gente vê que cada um desses nós, né, vai acrescentando também mais produtos. Então, daqui saiu especiarias, aí do Cabo da Boa Esperança saem recursos minerais, daqui saem, não sei, cana-de-açúcar do oeste africano, e chega tudo no, num nó comercial, né? E lógico que da forma como o modelo está aqui, não consegue discriminar isso, tem a parte dos bens comercializados ficam pela rota, né? Mas uma aplicação mais contemporânea, digamos assim, seria a transferência de dados em redes, né? Então, a gente vê que grande parte das redes acabam acumulando a maioria dos dados, né? Todos vão convergindo para certos lugares específicos, né? Mas, assim, como eu falei, esse modelo, da forma que ele está montado em si, ele não tem muita utilidade, mas são as pequenas variações que você vai fazendo nele que vão dando utilidades para ele, né?
Então, professor, é isso que eu tenho para apresentar. Okay. Alguém tem algum comentário? Alguém consegue pensar alguma aplicação para esse modelo? Eu já vi uma aplicação para esse modelo. Então, Diga. em relação ao fluxo de dinheiro numa sociedade, basicamente, ele tenta, na econofísica, nesse caso, não que eu acredite muito na área, mas eu tenho bastante contato em relação a modelos da física trazidos para a economia, e eles tentam mostrar por que certos grupos, vamos dizer, por exemplo, que existe um Jeff Bezos, um Warren Buffett, que acumulam tanta riqueza, tantas unidades monetárias, enquanto o resto da sociedade tem uma quantidade tão baixa em proporção a esses grandes empresários ou multinacionais. Basicamente, tem esse modelo de modelagem em redes, em que você vai ter fluxos partindo de certos nós, indo para esses nós centrais. Muito parecido com o modelo que foi apresentado aqui agora. E, em contrapartida, você teria um contrafluxo não de dinheiro, mas de bens e serviços. Então, basicamente, a Apple recebe realmente muitas unidades monetárias, há essa concentração de renda em valores monetários, porém, em contrapartida, esvai-se desses nós de dinheiro bens que se acumulam no resto da sociedade. Mas sabe por que para explicar essa questão de iniquidade social. Esse é o fluxo circular da renda, né? Mas sabe por que eu acho que não se aplica tanto? É isso que eu estava pensando. Tem duas características desse modelo que são raras. Uma é que cada pessoa só está conectado diretamente localmente. A Apple, por exemplo, todo mundo compra da Apple, então não seria uma rede fixa que nem essa, seria muita gente ligando na Apple. E a outra coisa é que é um bem privado, não é um bem público, então não pode ser tipo uma fofoca, por exemplo, ou uma doença, porque uma doença é um bem público. Eu passo para você, mas eu continuo com a doença e você também com a doença. Então aqui não. Então dinheiro podia ser, mas tem que nem se falou a contrapartida de serviços. Mas o problema, eu pensei nisso, né? Mas o problema é que você vê que alguns nós ficam com zero, e não é o que a gente vê na realidade. A riqueza não tem algumas pessoas concentrando toda a riqueza e o resto ficando com exatamente zero. Você quer ver a aplicação que eu consigo ver disso? Isso aqui seria uma paisagem, um landscape, só que visto de cima. E as setas estão indicando quando que tem uma montanha subindo. E esses landscapes, geralmente você faz assim, se alguém está em qualquer ponto, aí as pessoas estão reproduzindo, e aí se eles com evolução e recombinação e mutação, eles se reproduzem um pouquinho diferentes. Se você reproduzir para cima, você vai vir dominar aquele novo desenho, aquele novo DNA vai vir a dominar a população. Então, aí você pega essas duas coisas. Uma que você só pode variar localmente, você não pode ser uma girafa e virar uma baleia em uma geração, você está meio preso lá na região de girafas, e daí vai subindo, sei lá, me parece um pouquinho a ver com isso. Uma coisa que eu esqueci de citar também, uma variação desse modelo é usado para explicar a dominância de genes em populações também. Então é isso que eu estava falando. Eu tinha esquecido disso, mas quando eu estava pesquisando, e é assim, essa modelagem, né, para dinâmicas das populações, se eu não me engano, é de 58, né? Então não é tão recente assim. Já é pensado um pouco sobre isso, né? Okay. Alguma pergunta? Então, ótimo. Então, obrigado pelas apresentações. Vamos em frente, já passou mais de uma hora. Eu vou falar mais assim uns 20 minutos, já para ir adiantando o caos, e daí a gente continua na próxima aula. Então, até agora nós tivemos 7 apresentações, eu acho que tem mais umas 4, 3 ou 4. Então, semana que vem a gente acaba isso, né? Então, essas pessoas que não fizeram ainda, entrem em contato comigo para a gente resolver isso. Deixa eu compartilhar aqui.
Então, teoria do caos. Deixa eu mostrar lá no Google Drive, eu botei algumas coisas lá. Teoria do caos, eu não tenho nenhum texto especificamente. Existem livros e textos, mas tem alguns vídeos. Acho que a gente só vai ver rapidamente teoria do caos, então tem algumas coisas. Uma das coisas que eu coloquei esse Strogatz, Steven Strogatz, é um matemático de Cornell, e ele dá aula atualmente, eu até sigo ele no Twitter, que faz umas coisas interessantes, e ele tem um curso sobre teoria do caos, que é muito bom porque ele é tão entusiasmado com o tema, você vê que ele gosta tanto que ele contagia você fica lá gostando tanto. Então, eu vou começar hoje, eu montei uma apresentação baseada numa parte que ele faz aqui, essa primeira parte toda do 1 ao mais ou menos o 5, ele conta assim uma história do pensamento, da ciência, do caos e da complexidade, como é que surgiu isso. É muito bom do jeito que ele faz, eu vou tentar capturar um pouquinho. E a segunda parte, daí ele faz a parte mais técnica. Vamos ver tecnicamente o que é caos, vamos ver os sistemas caóticos e daí esse negócio atrás de mim, o Path Doubling Route to Chaos, a gente vê na próxima aula. Então vale a pena ver isso aqui. É muito pesado isso aqui eu acho que você não consegue online. Mas eu vou deixar um tempo aqui, que é muito grande, ocupa muito espaço, eventualmente eu vou tirar. E, além disso, eu botei um vídeo aqui, um vídeo da BBC, que é um vídeo muito bem feito. Esse vídeo chama A Vida Secreta do Caos. É aquelas coisas da BBC. A BBC faz um negócio bem feito. E vale a pena ver. Na verdade, eu não precisava ter posto aqui. Se você for no YouTube, você consegue achar isso aqui. Eu vou colocar um outro, que é mais mal feito, é cheio de uns cientistas da década de 70, com aquelas roupas e cabelos da década de 70, mas é bom também para ver um pouquinho como é que surgiu. Caos era desconhecido, daí foi descoberto, virou uma grande sensação, muita gente achou que ia virar uma nova ciência, mas meio que morreu. E complexidade daí surgiu depois, é uma continuação. Complexidade tem muito a ver com o caos. Tem que abrir aqui. Deixa eu abrir esses slides aqui. Ok. Então, isso aqui é baseado nesses lectures dele. É mais ou menos um HPE da ciência, dizendo como é que dentro da ciência newtoniana apareceu essa ideia de caos e complexidade. E catástrofe, e cibernética e outros nomes. Geralmente com C, né? Cibernética, caos, complexidade e catástrofe. Esse é um livro muito bom. O James Gleick, ele tem um sobre complexidade e esse sobre caos. Ele é um jornalista de ciência, então ele escreve muito bem. Foi um best-seller algum tempo atrás. Talvez um dos primeiros lugares que tenha visto caos no Parque Jurássico, Jurassic Park. Esqueci o nome dele, o cientista que vestia couro, né? Ele é astro de rock and roll da ciência. E ele está aqui nessa cena explicando para ela como é que é caos. Você põe uma gota na mão e você não consegue prever se a gota vai cair para um lado ou para o outro. Meio versão Hollywood de caos, mas tudo bem. E você pode pensar caos como você tinha o pensamento antes de Newton, aí você tem o pensamento newtoniano, o iluminismo,
e de repente começaram a achar buracos no pensamento newtoniano. Relatividade é uma tentativa disso, mecânica quântica, e caos está nesse nível, como se fosse mais uma dessas outras falhas ou uma coisa que física newtoniana não cobria ou não pensou. Então, o Strogatz começa lá dizendo como o que dominou desde... Quem é? Esse é Platão, né? Platão, Aristóteles. Desde os gregos, já tinha essa noção de um universo mecânico, clockwork universe, que o universo... A gente quer explicar a complexidade que a gente vê à nossa volta, os padrões, a beleza, a verdade à nossa volta, e a gente, desde cedo, as explicações tendiam a convergir para essa ideia de que é como se fosse uma máquina, onde tudo funciona e onde existem regras fundamentais em algum lugar. E que se a gente souber essas regras, talvez a gente possa controlar ou prever esses sistemas. Então, né, cosmos é ordem e caos é o abismo, seriam de origem grega, essas diferenças. E caos, em várias línguas, caos é uma palavra bonita, eu gosto de dizer caos, chaos. A palavra já expressa o que quer dizer. Em várias línguas, ela meio quer dizer isso. Em hebreu, tohu vavu, em inglês, hurly-burly. Aí eu pensei, o que seria em português? Caos, uma palavra com aliterações e com música, seria muvuca. Caos é uma muvuca. Então, já lá na Bíblia, você tinha isso. A terra estava informe, sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, era o caos. E aí Deus falou, fiat lux. Isso aparecendo de novo para a gente aqui, desde as primeiras aulas, faça-se luz. E aí luz foi feita, aí gerou ordem do caos. Né? E a ideia, condizente com essa mentalidade do universo relógio, é que você precisava de alguma intervenção de cima para baixo para gerar caos, para gerar ordem do caos. Você precisa de uma intervenção, essa intervenção divina nesse caso, mas em outros casos teria que ter alguma intervenção. Não tem essa ideia da ordem espontânea, das coisas espontaneamente gerando em complexidade. Um jeito que você fala isso também é autopoiesis, a autogeração de ordem, de vida, de inovação, de beleza. Então, muito já do pensamento grego já tinha isso, desde... Aí tem vários gregos citados aí, né? Pitágoras tinha esse negócio de a natureza é número, tudo na natureza você pode matematizar, é tudo matemático lá no fundo. O que isso quer dizer isso? Que tem regras. Existem regras por baixo. E repara só, eu já vou dando um pouquinho o contraste com o pensamento, porque o jeito que ele monta isso, ele quer primeiro dar esse pensamento do universo relógio, pensamento newtoniano, daí ele vai dar o pensamento de caos. E no começo eu achava estranho assim, porque esse pensamento aqui está dizendo, olha, é tudo matemático, existem essas regras, mas aí quando chega no caos também, em complexidade, a gente também parte da mesma ideia, que existem regras e a gente pode saber essas regras. Então, qual que é a diferença? A diferença, principalmente, é que, embora tenha as regras em caos e complexidade, mesmo você sabendo as regras, você não consegue controlar o sistema. Você não consegue prever. E essa vai ser a característica fundamental do caos, quando vai chegar lá, que em caos você não consegue prever. Porque está sujeito a um negócio que chama extrema sensitividade a condições iniciais. E a diferença é essa, principalmente. Não é que um é matemático e outro não é matemático. Um acredita que existem regras no universo e o outro não tem regras. Não, os dois creem que existem regras. O negócio é o que... E nos dois você talvez até possa saber as regras. Você pode, às vezes, ciência vai tentar fazer isso, descobrir as regras. Eu acho que a principal diferença é essa, que um acha que se você souber as regras,
você controla, você prevê, e o outro diz, mesmo assim você não consegue, um sistema complexo. O que vai gerar isso são as não linearidades e os feedbacks todos. Então, essa é a revolução, essa científica, já platônica, mas também depois o iluminismo voltou com isso aí, né? A natureza, a vida, a biologia tem regras, pode ser regras simples, elas são compreensíveis, né? O iluminismo vem com o fim da superstição, então agora existem as regras, elas são sabíveis, não é só deuses malvados e deuses bonzinhos que estão fazendo isso, né? Galileu, Kepler e Newton, justamente esse é o moto iluminista, né? Natureza é regras, matemáticas, a gente pode aprendê-las. Eu tive que botar o Newton aqui. É aquele podcast Econ Talk recente, ele entrevistou uma autora que escreveu uma biografia de Newton, e é muito boa a entrevista. Você nunca imaginei, tem coisas do Newton que você nunca imaginei, coisas que ele acreditava em alquimia. Eu sabia que ele, para mim, era um paradoxo. Não é que a pessoa mais inteligente do mundo, da história da humanidade, talvez, inventou cálculo, um monte de coisa, acreditava em alquimia, que parece um monte de superstição e bobagem, transformar chumbo em ouro, mas ela mostra que não é tão ridículo assim, tinha a ver. Mas, inclusive, coisas da vida pessoal dele é muito interessante. Eu acho ele muito parecido com o guitarrista do Queen, o Brian May, que, aliás, por sinal, era um físico, né? Ele é físico. Bom, então tem as leis de Newton, então tem essa ideia, né? Aqui estão 3 leis simples, elas se aplicam a todas as partículas no universo, e elas são as leis que dizem como é que tudo funciona, a gente pode saber elas, e pode explicar tudo a partir dessas poucas regras. Então, ele inventou cálculo, o Strogatz chama o cálculo de um mathematical soothsayer. Um soothsayer é alguém que prevê o futuro. Então, com cálculo, equações diferenciais, tinha um instrumento para a gente conhecer o mundo, a gente sabe as regras, agora vamos rodar as regras, é quase fazer um ABM, né? Só que a gente rodar as regras, isso vai permitir a gente saber o que vai acontecer. Então, equações diferenciais são como se fosse um filme, né? A cada período de tempo você está tirando uma foto, aí você integra aquilo ali, e com aquilo ali você consegue ter um jeito de mexer e entender com qualquer função, qualquer coisa que você quer entender. Pode falar. Não, uma curiosidade só, que antes eu estudava muito física antes, e geralmente você tem as 3 leis de Newton, as 3 leis de Kepler, as 3 leis da termodinâmica, e quando chega na economia eu vou estudar as 2 leis do bem-estar. E aí, cadê a terceira? Eu achei isso muito curioso. Não significa nada, mas... Ainda mais quando você fala em economia, você tem que falar leis, você sempre tem que fazer assim, né? As leis. Não são bem leis. Aí eu botei isso aqui, vocês acho que devem saber quem é McCloskey, né? Deidre McCloskey. Inclusive, ela deu uma aula da ENAP ontem, uma aula de abertura de um curso da ENAP, e se vocês sabem que é a Deidre McCloskey, sabe que ela era um homem, né? Então, o Donald, eu conheci o Donald lá em Illinois, quando eu fiz doutorado, e conheço a Deidre McCloskey também, uma figuraça de economia institucional e várias outras coisas, mas eu só botei isso que é interessante aqui, ela usando essa ideia lá em 1991 de que história é parecido com equações diferenciais. É mais ou menos, ela também, a minha interpretação de quando eu li isso aqui é isso que você podia dizer assim, seria bom se a gente pudesse ter em história um instrumento onde a gente fazia que nem equações diferenciais, que a gente, partindo das condições iniciais de uma função, a gente rodava aquelas equações diferentes e a gente sabia tudo o que ia acontecer na história. Aqui deu Napoleão, aqui deu Primeira Guerra, Segunda Guerra. Então, ela está querendo dizer que não é assim, que história não é assim. Não é algo que se pode tratar dessa forma. Aqui só curiosidades. O Newton descobriu, né, cálculo e
Aí ele publicou em código, em latim. Uma coisa da entrevista que eu mencionei no Econ Talk, parece que ele fez primeiro quando ele fez cálculo, daí primeiro ele tinha uma versão com geometria, em vez de uma versão com a notação dele. E que ele não queria que todo mundo entendesse. Que ele acha que seria muito ruim se todo mundo soubesse aquilo de repente. Aquilo não era para as massas, aquilo era para ser um negócio meio de elite. Aí, o código dele é isso: It's useful to solve differential equations. Ele tinha eu vou mostrar como é que é o código. E a ideia é essa, que então essas leis seriam as regras fundamentais de como funciona a natureza. Se você puser, o código é esse que você vê aqui no 6, ACC, DAE. Então, uma coisa que vocês vão ter que fazer para ganhar nota vocês vão ter que tatuar isso em algum lugar, talvez no braço, tatua isso. E aí, quando estiver na praia, poucas pessoas vão entender o que é aquilo, mas quando alguém entender, você vai saber que é alguém que gosta de cálculo. Aqui está explicando como é que ele fez esse código aqui. Ele pegou essa frase em latim, data quantum cultura influentes, assim, é útil saber equações diferenciais, e aí transformou em números. Bom, aqui que está a coisa interessante. Então, a ideia, nesse espírito do universo relógio, tinha essa ideia que seria possível, então, se a gente soubesse a posição de todas as partículas no universo. É claro que é impossível saber isso, mas se a gente soubesse, e a gente soubesse as leis, então a gente sabe as condições iniciais, as condições de borda também, e a gente sabe as poucas leis que regem a interação das partículas, aí a gente podia rodar a história para frente ou para trás, e a gente saberia tudo. Então, o Laplace era um matemático lá na época de Napoleão. Ele tinha muito, eu vou botar uma citação dele, ele tinha muito essa noção, ele mostrou para Napoleão essa ideia, e estava escrito assim, alguma coisa, não me lembro bem a história, mas alguma coisa mencionando Deus, e ele chegou lá e disse, não, eu não preciso dessa premissa Deus, porque o universo é sabível, o universo se eu souber, aqui está a citação dele aqui, nesse livro Mecanismo Celeste. Ele está basicamente falando assim, se houvesse um intelecto em dado momento, uma pessoa tão inteligente, ou talvez hoje em dia a gente diria um computador, que soubesse as posições de todas as partículas e as forças que elas exercem, então soubessem essas regras, aí nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, seria presente diante de seus olhos. Então, essa aqui epitomiza essa visão de que o universo é determinístico e é sabível e logo controlável. Essa que é a parte importante, é controlável. Então, o Strogatz vai meio que no negócio dele, ele põe como isso infeccionou, num bom sentido, todo o iluminismo e todo períodos de crescimento, revolução industrial, onde descobertas eram feitas e problemas eram resolvidos e novos fenômenos eram descobertos, e com isso aquele entusiasmo e de que nós conseguimos, nós humanos, nós conseguimos fazer essas coisas, né? Então é isso, esse castelo bonito, que vai ruir quando vier caos, inclusive depois relatividade. Então, já vou parar, mas só para o Strogatz, ele mostra como que essa visão que eu acabei de descrever era forte, unassailable. Unassailable quer dizer não tinha como atingir ela. Ela dominava tudo, né? Todos aceitavam aquilo, e de fato, porque criou muito do mundo moderno, muito das vários ramos que a gente sabe de física, mecânica de fluidos, termodinâmica, aerodinâmica, químicas e várias, todos eram imbuídos daquele espírito. Vamos achar as regras e e aí com isso a gente consegue controlar. Então isso levou o homem à Lua, isso ajudou a resolver doenças e várias coisas assim. Então isso afetou a Revolução Industrial, estava predicada nesse tipo de atitude.
muito da filosofia, a era da razão, iluminismo. Até ele nota aqui que a Declaração da Independência Americana, ela começa com típico expressão desse pensamento, desse espírito, que é "We hold this truth to be self-evident", né? Nós tomamos essas verdades como são autoevidentes, então não é Deus que falou, não são científicas, são sabíveis, e com isso a gente pode trabalhar e fazer o que a gente quiser, né? E muito de economia tem esse espírito também. Não só o espírito, como a base de economia que a gente conhece é newtoniana, é construída em cima de matemática newtoniana e pensamento newtoniano, então é bem esse espírito. Só para mostrar aqui, esse é um paper muito interessante do Acemoglu e Robinson, onde eles estão criticando esse tipo de pensamento. Eles estão criticando quem? O Piketty. Eu mencionei isso em outra aula, eu acho. Que o Piketty, que nem o Marx, estava querendo achar, aqui embaixo, os general laws. Isso sempre foi uma coisa em economia, achar umas poucas regras simples de economia, que daí a gente explica tudo que a gente quiser em economia. E o que o Acemoglu e Robinson vão dizer assim, é dizer que, se vocês quiserem, desigualdade, né? Piketty, isso é uma explicação sobre desigualdade. Se você realmente quiser, você não vai conseguir fazer sem entrar em instituições. Poder. Quem é que tem poder, quem é que não tem poder? É isso que está causando desigualdade, não é algumas regras sobre taxa de juros versus taxa de crescimento, e inexoravelmente, em todos os contextos institucionais, aquilo vai dar desigualdade. Tá, então daí, na próxima aula eu continuo daí com as rachaduras nesse paradigma newtoniano, e daqui a pouco a gente chega na parte técnica, vamos mexer com alguns sistemas complexos, caóticos, que é isso que é realmente interessante. Ok, alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso? Então tá, Professor? Obrigado. Pode falar. Vamos falar do catástrofe da ultravioleta? Falar do quê? Então a gente não vai falar, deixa para lá. Obrigado. O quê? Eu não entendi. Catástrofe da ultravioleta. Catástrofe? Não vamos falar, não tem problema, obrigado, professor. Não, mas agora eu quero falar, agora eu fiquei curioso o que é. Não, em relação a esse assunto, a constante de Boltzmann foi descoberta nessa questão. Não, eu vou falar sobre Poincaré e daí a descoberta dessas o two-body problem, three-body problem, não sei se é isso que você está se referindo. E aí vai surgir, é daí que vai surgir o caos, a descoberta que existe, mesmo em sistemas determinísticos, existe caos. Bom final de semana aí, pessoal. Tá bom. Até terça-feira para vocês. Até.